Bora, meu povo, para mais uma aula de embriologia. Pessoal, separei essa aula para trabalhar duas temáticas importantes dentro de embriologia que constam lá nos livros didáticos. E é importante a gente cumprir isso: o parto natural e os tipos de gêmeos. Então vamos lá, direto ao assunto. Aqui é assim, aulinha curta, mas extremamente importante. Então olha só, o parto ele consiste na expulsão do feto. Então é quando o corpo materno ele expulsa o feto. Esse feto, ele em média pesa de 3 a 3,5 quilos, beleza? Ocorre geralmente, todo mundo sabe, no final do nono mês. Lógico que pode existir partos aí, né, prematuros. Quando não há condição de haver um parto natural, seja por posição do bebê ou por qualquer outro fator ali que possa dificultar, geralmente se opta pela intervenção cirúrgica, cirurgia chamada cesariana, que é do conhecimento de todo mundo já ouviu falar, que é quando o feto ele não sai pelo colo uterino, ele vai sair justamente pela cavidade abdominal através de um corte que é feito e aí ocorre a cirurgia dessa maneira. Como ocorre o parto natural, que é o foco aqui? Ele ocorre, gente, geralmente a partir de ondas rítmicas de contrações da parede do útero, da musculatura uterina. Simultaneamente ocorre a dilatação da região do colo, como também a dilatação da vagina, para que aí possa facilitar a saída do bebê. Há também o rompimento da bolsa amniótica. Pessoal, tudo isso eu vou repetir no vídeo daqui a pouquinho para a gente explorar uma ilustração aí. Estou falando bem rapidamente. A tendência é, a tendência não, na verdade, a placenta ela sai com o feto, o cordão umbilical é cortado e também, à medida que o cordão umbilical é cortado, o bebê começa a respirar pelos pulmões. Isso eu vou explicar a partir desse vídeo agora que vocês vão ver. Eu coloquei todos esses tópicos por escrito e só vou reforçar agora nesse vídeo. Assista esse vídeo agora, reforçando o que eu acabei de falar através dessa ilustração aí, bem didática e fácil de compreender. Então, bora lá, pessoal. Vamos entender o que a gente acabou de falar. Aproveitando a ilustração aqui, a gente observa que no final da gestação, o bebê ele vai se posicionando com a cabeça voltada, gente, para o colo uterino, aqui, para a vagina. Começa a ver, como a gente falou, as contrações rítmicas aqui da musculatura do útero e, paralelamente, o colo uterino ele vai sofrendo essa dilatação. E aí tudo isso permite que ocorra a saída do bebê. Lembrar que ocorre o rompimento da bolsa amniótica. Então, muita água sai, muito líquido amniótico sai. Lembra que o líquido amniótico ele protege o bebê ali contra impactos mecânicos, tem uma certa hidratação também importante para o bebê, mantendo a umidade. E aí o bebê começa a sair aqui no parto normal, gente, ok? É importante lembrar também que a placenta ela vai sair junto, vai ocorrer o corte do cordão umbilical, e aí atenção, quando corta-se o cordão umbilical, começa a haver, presta bem atenção, um excesso de gás carbônico no organismo do bebê, circulando no sangue do bebê. Por quê, gente? Porque enquanto ele estava lá dentro com o cordão umbilical, todo o gás carbônico do bebê era passava-se pelo cordão umbilical para a mãe, através do cordão e da placenta. E aí a mãe eliminava esse gás carbônico. Quando corta-se o cordão umbilical aqui, o bebê ele tende a chorar bastante e aí o pulmão começa a se dilatar mais, ele começa a sofrer uma reação pulmonar, permitindo que ele comece a respirar pela primeira vez o oxigênio do ambiente. Então, é maravilhoso que ele se encha de gás carbônico aqui, que haja esse excesso, porque é esse excesso que vai fazer com que o controle cerebral dele seja ativado para que assim estimule a respiração pulmonar. Olha que bacana. É tudo muito perfeito, pessoal.
Então, basicamente é isso aí. E depois disso, agora a gente já entra com os gêmeos. Vamos entender aqui os tipos de gêmeos que existem para finalizar o assunto. Beleza? Então, bora lá, pessoal. Gêmeos. E aí a gente vai ver os tipos de gêmeos. Existem os gêmeos dizigóticos e os monozigóticos. Pessoal, os gêmeos consistem em duas ou mais crianças nascidas de uma mesma gestação. Então, cuidado para não incutir a ideia de que gêmeos só são duas crianças, de jeito nenhum, certo? Então, existe, como eu falei, os dizigóticos, di significa dois, zigóticos, zigoto, são aqueles que são provenientes de dois zigotos. A mulher ovulou duas vezes e os dois óvulos foram fecundados e cada um se desenvolveu. Nesse caso aqui, esses gêmeos, atenção, eles são diferentes geneticamente. Eles, inclusive, podem ser de sexos distintos, um menino e uma menina, certo? Nem sempre, mas ele pode ser. Cuidado. A nidação aqui ocorre próxima ou pode ocorrer distante. A gente vai explicar isso num vídeo daqui a pouquinho. Quando ela é próxima, ocorre aparentemente uma placenta que parece ser compartilhada, mas ela não é compartilhada. Eu vou chamar muito a atenção no próximo vídeo sobre isso aqui, beleza? E aí, todos os anexos embrionários, nesse caso dos dizigóticos, eles são separados. Quando eu digo separados, é que eles não compartilham córion, eles não compartilham a mesma placenta, são todos separados. Cada um tem o seu anexo embrionário. Perfeito? Estou falando um pouquinho rápido, mas detalhes vão vir sobre esses tipos de gêmeos daqui a pouquinho, eu repito, no próximo vídeo. Os monozigóticos, mono, um zigoto, proveniente de um zigoto. Os monozigóticos, pessoal, eles possuem um óvulo fecundado, formando esse zigoto, são idênticos geneticamente, então eles têm que ter um material genético idêntico, então é somente um sexo, dois meninos, duas meninas, enfim, eu estou falando dois, mas lembre-se, gente, pode ser trigêmeos, né? Mais de dois, duas crianças. E existem diferentes formas que a gente vai ver daqui a pouquinho para se formar os monozigóticos, certo? E aí a gente sabe que dessas três formas que existem de formar os monozigóticos, duas delas eles tendem a compartilhar a placenta e o córion, inclusive até o âmnio no caso de uma delas, certo? Isso, repito, vai ser explicado agora, nesse próximo vídeo. Lembrar que dizigóticos também são chamados de gêmeos fraternos ou gêmeos bivitelinos, e aqui gêmeos monozigóticos chamados de gêmeos univitelinos. Beleza, gente? Então assiste esse vídeo agora que vocês vão entender com detalhes o que eu acabei de explicar. Vocês têm os tópicos aqui no quadro, geralmente vocês gostam, e tem também o vídeo agora com explicação mais detalhada. Bora lá, assista o vídeo. Então, bora lá, pessoal. Vamos começar pelos gêmeos dizigóticos. Os gêmeos dizigóticos podem ser formados, gente, de duas maneiras. E aí vamos entender quais são essas duas situações a partir da ilustração que eu peguei aqui de Amabis, bastante didática e fácil da gente entender. Olha para cá. Liberou-se dois óvulos, no caso a mulher, cada um desses óvulos foi fecundado, formou-se dois zigotos, um aqui e o outro aqui. Se tem dois zigotos, são dizigóticos. E aí, esse zigoto vai passar por todas as etapas do desenvolvimento embrionário e esse outro também. Vão se formar as mórulas, cada um, e depois o blastocisto. Lembram disso? E aí, ao chegar no útero, um blastocisto vai se implantar aqui e o outro blastocisto se implanta aqui. Observem que nessa primeira situação que eu estou explicando aqui, o processo de implantação, de nidação, ele está distante um do outro, olha, certo? Eles estão implantando-se na parede do útero, distantes, em locais distantes do útero. E aí vai se formar um embrião aqui desse lado, outro embrião desse outro lado. Observem também que
cada um desse embrião vai ter a sua placenta. Olha a placenta aqui, acompanha o lápis aí. Vai ter o córeo, vai ter o seu próprio âmnio. Cada um tem o seu anexo embrionário. Então, os anexos embrionários, eles são separados, cada um tem o seu. Eles não são compartilhados, certo? Cada um tem sua placenta, sem problema nenhum. Beleza? Bora para a outra situação. A outra situação, gente, vai envolver dois zigotos também, tá eles aqui, constata-se que são dizigóticos, cada um vai se desenvolver do mesmo jeito daqui. Forma-se, cada um forma uma mórula, essas duas mórulas vão formar os blastocistos, e estes blastocistos, atenção agora, gente, eles ao chegar aqui no útero, acompanha aí o desenho, ao chegar no útero, pode ocorrer deles sofrerem nidação, o processo de implantação, um do ladinho do outro, muito próximo. E aí você vai ter essa situação, vem para cá, um embrião aqui e o outro embrião aqui logo ao lado, certo? Mas atenção no que eu vou dizer agora. Mesmo eles estando muito próximos, cada um vai ter o seu anexo embrionário. Esse embrião vai ter o seu âmnio, sua bolsa amniótica, vai ter o córeo e vai ter a sua placenta também. Esse aqui vai ter também o córeo, o âmnio e também vai ter a placenta separada. Cada um vai ter seu cordão umbilical. Então, todos os anexos embrionários são separados. Por que eu estou dando tanta ênfase fazendo esse alerta para vocês? Porque olha para cá, olha para o lápis. A placenta aqui dá a impressão, e essa figura eles podem colocar numa questão de prova para confundir. A placenta aqui, ela está toda o quê? Unida uma com a outra. Ela dá uma falsa sensação, uma falsa aparência que existe apenas uma placenta. Na verdade, não, gente. Existem duas. Essa daqui é a placenta desse embrião e essa outra é a placenta deles, desse outro aqui. Então elas estão muito próximas, mas considera-se, através inclusive de análises microscópicas, que são placentas separadas. Então, resumindo, gente, falou em gêmeos dizigóticos, você vai ter placentas separadas, córeo, âmnio, todos, e cordão umbilical, todos os anexos embrionários separados. Lembrando que eu não estou falando em vesícula vitelínica porque ela é muito reduzida aí no caso dos mamíferos. Perfeito? Bora agora para os gêmeos monozigóticos. Bora lá, gente. Então, bora lá, pessoal. Vamos entender agora os gêmeos monozigóticos. São os gêmeos idênticos, conforme a gente viu. E aí, pessoal, existem três formas desses tipos de gêmeos serem formados. Pode acontecer três situações que a gente precisa compreender, porque às vezes alguns autores omitem uma dessas situações. Então vamos entender, tá? Aqui as três, certo? Essa primeira é a que eu quero mais chamar a atenção. Atentem aí comigo para poder entender. Primeira coisa, gente, eu tenho um óvulo, um espermatozoide fecundou esse óvulo. Forma-se o zigoto, e esse zigoto aqui, olha para cá, vai dar origem aos dois gêmeos. Então, se um zigoto deu origem, são gêmeos monozigóticos. Mono, um a partir de um zigoto. E aí, esse zigoto se divide, mas quando chega, atenção, vou até me aproximar de vocês. Olha para o lápis agora. Quando chega nessa fase aqui, gente, de mórula, o que é que acontece? A mórula está lá no iniciozinho ainda do desenvolvimento embrionário. Ela pode se dividir em duas aqui, que vão formar dois blastocistos. Ei, cada blastocisto desse vai amadurecer até chegar lá na parede do útero. Esse e esse aqui, certo? Acontecendo uma divisão na mórula, no iniciozinho do desenvolvimento embrionário, essa divisão na mórula aqui vai gerar dois embriões que vão se implantar aqui no útero, mas esses embriões, olha para cá, minha gente, olha agora para mim aqui. Esses embriões, a partir da divisão da mórula, eles vão ser formados aqui com anexos embrionários separados. Cada um vai ter a sua placenta. Olha para o desenho. Cada um vai ter a sua placenta,
certo? Cada um vai ter o seu âmnio, sua bolsa amniótica. Olha para cá, essa vai ter aqui e esse vai estar com a sua aqui. Cada um vai estar com seu córeo, com seu cordão umbilical, certo? Então os anexos embrionários são separados. Eita, Afonso, mas espera aí, tu estás querendo me dizer que nos gêmeos idênticos pode acontecer de todos os anexos embrionários serem separados, gêmeos idênticos com placentas separadas? Pode sim. Igual aos gêmeos lá dizigóticos? Sim, pessoal. Atenção com isso, porque muitos livros não colocam. Perfeito? Um outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é a segunda maneira aqui. Tá aqui, olha. Zigoto formado pela fecundação, atinge-se o estágio de mórula, certo? Mas o que é que acontece? Olha para o desenho. Essa mórula ela não se divide. Ela vai, forma o blastocisto, e aí vocês, essa altura, têm que saber o que é embrioblasto. Lá, o embrioblasto do blastocisto, aquela massa celular, ela se divide, essa massa celular embrionária aqui. E ao se dividir no blastocisto, vai se formar aqui, ó, um embriãozinho do lado do outro, certo? Vai passar por todas aquelas etapas da gastrulação e organogênese. Então as gástulas aqui estão bem próximas uma das outras. Vai se passar pela organogênese, tudo direitinho. Neste caso aqui, quando o embrioblasto ele é dividido, não é a mórula. Quando ele é dividido, aí sim, meu povo, a gente vai ter lá nos embriões, olha, no útero, a gente vai ter embriões com placentas compartilhadas. Embrião com a placenta sendo única. Uma só placenta para os dois embriões. Aí, neste caso, tudo bem. Então, aqui vai ter tanto a placenta como também o córeo, certo? Vão ser apenas um para os dois embriões. O restante dos anexos, cordão umbilical e a bolsa amniótica, são separados. Beleza, gente? Já nessa terceira opção, você tem aqui a mórula formada, essa mórula, repito, não se divide, o blastocisto é formado, aqui forma-se no blastocisto o embrioblasto com a massa celular. Ei, esse embrioblasto aqui, essa massa celular permanece, certo? Mais para frente, no estágio aqui avançado, do desenvolvimento embrionário, lá no disco embrionário, aqui está embrioblasto, mas já se considera o disco embrionário, quando já está formado, gente, aquele hipoblasto, lembra o epiblasto, aquilo tudo. Aqui, neste caso, também a placenta vai estar compartilhada, vai ser uma única placenta para os dois embriões. O córeo também vai estar compartilhado, mas atenção, tem outro compartilhamento aí. O âmnio, a bolsa amniótica também, ela vai ser o quê? Compartilhada. Perfeito, gente? Então, é bem simples. Nesse primeiro caso aqui, todos os anexos embrionários são separados. Não há compartilhamento de placenta, principalmente a placenta, que é o que as questões gostam. Nesses dois casos aqui, em que ocorre a divisão no blastocisto e aqui mais no disco embrionário da gástrula lá, a gente vai ter o quê? Uma placenta compartilhada. As placentas serão compartilhadas, certo? E aí você tem essas diferenças. Muito cuidado com isso, gente. Divisão de mórula, quando a divisão é lá no iniciozinho do desenvolvimento embrionário, cada um vai ter seu anexo embrionário. É igual os dizigóticos. Mas aqui não. Aqui, se ocorrer divisão na massa celular, no caso no embrioblasto, e também aqui no disco embrionário, que vem do embrioblasto, ele é formado pelo embrioblasto, a partir dele, aí você tem a placenta sendo o que nesses dois casos? Placenta única, placenta compartilhada, certo? Quando a placenta é compartilhada, anota aí, quando a placenta é compartilhada, o córeo é compartilhado, certo? Aqui a placenta e o córeo, mas aqui vai ser placenta, córeo e também âmnion, bolsa amniótica aqui. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso. Vamos finalizar esse assunto. Um abraço a todos e até a próxima. A gente finaliza praticamente embriologia aqui. Abraço, pessoal.